Olá, apenas nos lembrar que as raposas crescidas, presta bem atenção nisso, as raposas crescidas, um dia elas foram filhotes também. E o interessante é que lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: apanhai minhas raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu gostaria, antes de mais nada, te cumprimentar desejando que a paz e o amor de Deus em Jesus Cristo seja sempre presente em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O interessante é que a Bíblia aqui, em Cantares de Salomão, fala da raposa e da raposinha que devastam as vinhas, ou fazem mal às vinhas, ou devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui o profeta Salomão está dizendo o seguinte: existe um projeto de salvação para a vida do homem. Esse projeto custou o sangue do Filho de Deus. A profecia no Velho Testamento todo apontava um dos maiores acontecimentos na história da humanidade, que seria a vinda do Filho de Deus. A palavra de Deus lá no Evangelho de João 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez Deus. E no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em Evangelho de João. E o interessante é que a Bíblia, os profetas, no Velho Testamento, todos testificavam a vinda do Senhor Jesus. E lá em Isaías diz o seguinte, que ele era como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Seria desprezado. Mas Salomão aqui ele faz uma analogia bem clara para o século presente que nós estamos vivendo. Por que o século presente? Porque o segundo maior acontecimento para a história da humanidade é a vinda do Senhor Jesus. É o arrebatamento da igreja. Os homens estão achando que o maior acontecimento é a Copa do Mundo, enfim, é a seleção ganhar. Não, o maior acontecimento para a história da humanidade é o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Jesus tem uma bênção de salvação para a minha alma, para a sua alma. Mas o que eu preciso compreender é o seguinte: Jesus ele diz na sua palavra que ele é a videira verdadeira, que nós somos o quê? Varas ligadas nessa videira, e que o Pai é o lavrador. Então presta bem atenção nisso. Você já viu um cacho de uva? Um cacho de uva, ele tem um formato bonito, porém todas as uvinhas são juntas em um pendão, em um cacho, ligado a um galho, a uma vara. Porém todos são cheios, de igual modo, da mesma substância contida daquele tronco de árvore. A igreja de Jesus Cristo é um povo que vive a presença do Espírito de Deus alimentando, nutrindo ele todos os dias. Todos têm que ser iguais diante dos olhos de Deus. São os frutos do Espírito. As uvas ali é tipo do fruto do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que buscam servir a Deus. Não importa qual seja a denominação que eu vivo, que você vive. Lembra do texto? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas tem um detalhe na palavra de Deus que diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Nós não podemos anular a divindade de Jesus Cristo na terra. Nós não podemos estar num lugar e dizendo que somos cristãos, que temos vida espiritual e não pautamos toda a nossa vida aqui na palavra de Deus. Nós temos que estar no local aonde vivemos toda a palavra de Deus, aonde nós reconhecemos, nós não podemos anular o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. É o sangue vertido na cruz que nos purifica, nos limpa de todos os nossos pecados. É o que branqueia nossas vestes. É o sangue de Jesus, lembrem disso. Nós não podemos anular isto. E Salomão, em Cantares, ele diz o seguinte: apanhai as raposas e as raposinhas. O interessante é que a raposinha é um bichinho gracioso, pequenininho, aparentemente inofensivo, não faz mal a ninguém. Mas no tempo antes de Jesus Cristo, quando ele escreveu esse conteúdo, o interessante é que existia
um tipo, na hora que eles iam plantar as suas vinhas, as suas parreiras, existia um tipo de praga que era semelhante ao pé de uva, que nascia no meio da plantação de uva. E o interessante é que essa planta ela iria crescendo, 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 ela era altamente danosa, podia até matar a plantação de uva. E essa planta, na época, eles chamavam elas de raposas ou de raposinhas. Esse tipo de praga era raposa ou raposinha. Era um tipo de vegetal parecido com os pés de parreiras de uva, que fazia mal. Ela, se deixasse ela crescer, tomar forma, ela destruía praticamente toda a plantação, impedindo que aqueles agricultores não pudessem ter ali a sua produção garantida e o seu sustento. A alegria da família era o cultivo e a produção das uvas no tempo antes de Jesus Cristo. Mas vamos falar da raposa, tipo do animalzinho que nós conhecemos. A raposinha ela é graciosa, bonitinha, aparentemente não faz mal. A raposa já é mais volumosa. Mas a Bíblia diz que apanhai a raposinha, que devastam os vinhedos, fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha está em flor. Deus em Jesus Cristo tem uma bênção de salvação para a sua vida. Deus em Jesus Cristo tem um projeto de restabelecer seu casamento, seu lar, reestruturar sua família, abençoar seu trabalho, saúde, reestruturar sua saúde, dar a você alegria, a verdadeira alegria, não a alegria que o mundo dá, mas uma alegria que procede do trono de Deus. Deus tem esse projeto em Jesus Cristo para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se nós confessarmos e acreditarmos nisso e reconhecermos o sacrifício dele na cruz do Calvário, nós temos o direito de vida e vida eterna. Mas o interessante é que a raposinha, como eu já havia dito, ela é graciosa, pequenininha, aparentemente não é ofensiva. É assim que o mal começa a entrar na mente e no coração das pessoas, dentro das igrejas. É através de mexericos, intrigas, fofocas, falar mal, apontar erros, pré-julgar, julgar. Quantas pessoas dentro das denominações esquecem que Jesus é a videira verdadeira, Deus é o lavrador, que nós somos varas. Mas eles querem ser o quê? Juízes. Esquecendo que o único juiz é Deus. Jesus Cristo é o advogado. Nós temos que compreender que nós somos vaso. Nós somos barro. Nós somos vasos formados pelo oleiro eterno, o Deus Todo-Poderoso. Não existe ninguém melhor do que o outro ou maior do que o outro. Somos todos necessitados da presença do Espírito de Deus para dirigir nossas vidas, nos conduzir neste mundo, na certeza que o dia que Jesus voltar, nós iremos morar com Ele na eternidade do Pai. Mas quantas pessoas, que eu e você, quantos lugares que nós sabemos que as pessoas usam a Bíblia, usa a palavra de Deus, usa os púlpitos com palavras contidas dentro da Bíblia, usando textos bíblicos para tirarem proveitos pessoais ou para prejudicar alguém através da palavra. Quantas pessoas que têm suas profetadas, não são profecias, são profetadas, que soltam por aí apenas para autoprojetarem, promoverem, esquecendo que a obra de Deus é Jesus Cristo. Ela não tem beleza, ela não tem formosura, mas tem o poder de Deus reinando na vida das pessoas. Tem a transformação de vida, tem a libertação dos vícios, tem a cura, tem o milagre. Tem o milagre da bênção da salvação. Mas muitos vivem de grupinhos, falam mal, criticam, é raposinha. Ela vai crescendo, ela vai fazendo mal à vinha, vai fazendo mal à obra de Deus. A obra para de crescer, as pessoas param de acreditar que Jesus Cristo é amor. As pessoas param de acreditar que Jesus Cristo é bondade, que Jesus Cristo é generosidade. As pessoas param de acreditar no projeto de Deus em salvar a vida do homem. Quantas pessoas estão dentro das igrejas que
Ouvimos falar nos 4 cantos desse planeta Terra, que chegaram ao ponto de tirar a própria vida. Por que disto? Porque, infelizmente, a ação da raposa é grande dentro das denominações. Eu não posso estar servindo denominação, eu não posso estar servindo tradição religiosa. Elas são necessárias, sim. As igrejas são necessárias, sim. São benéficas, sim, se pautarem os seus ensinamentos naquilo que está contido na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, e não em versículos bíblicos para ter interesses direcionados, mas em toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus materializado. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Jesus Cristo, observando a maldade de Herodes, lá em Lucas 13:31, ele diz o seguinte: ide, dizei a essa raposa. Jesus Cristo refere a maldade de Herodes, as ações de Herodes como raposa, ação de raposa. Lá em Ezequiel 13 também, profeta, fala assim: ó Israel, os teus profetas são como raposas no deserto. As ações dos profetas, a maldade dos profetas, os ensinamentos que eles estavam levando para o povo no deserto, era ação de raposa. Era um evangelho mesclado, um evangelho comprometido com coisas erradas, com valores que não condiz à santidade de Deus. Meu querido, meu irmão, minha irmã, guarda esta palavra. A palavra de Deus, esse entendimento é um divisor de águas para a minha vida e para a sua vida. Ele é um divisor de águas. Por que um divisor de águas? Porque a partir de hoje, eu tenho que observar a minha condição espiritual. A sua condição espiritual condiz com a palavra de Deus? Porque existem muitos lobos em forma de cordeiro. Pessoas que falam mal, pessoas que criticam, pessoas que apontam erros, pessoas que dizem: olha, a minha igreja é isto, como se ele tivesse alguma igreja. A igreja é de Jesus Cristo, a igreja é um corpo santo tirado da cruz. A minha igreja é a que vai para o céu, a sua é errada, julgando, pré-julgando, apontando, falando mal. Isso desagrada a Deus, porque Deus é um projeto de amor e salvação. O mandamento de Jesus Cristo para mim e para você é: amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo simbolizou o amor dele por nós, dando a própria vida em resgate da nossa alma, para nos dar o direito de vida e vida eterna. Qual é o evangelho que eu estou vivendo? Qual é o que você está vivendo? Reconhece neste momento que, às vezes, a sua luta, a sua dificuldade está a não viver a palavra de Deus de forma correta? Mas Jesus Cristo, foi Ele que derramou o sangue na cruz no Calvário para dar a mim e a você o direito de vida, o direito de salvação. Convida Jesus Cristo nesse momento e fala: Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor enviou Jesus a morrer, a derramar o sangue na cruz no Calvário para me libertar dos pecados. Até hoje eu vivi preso nos vícios, nas drogas, na mentira, no engano, no adultério. O inimigo colocou algemas, portões de ferro, ferrolhos. Mas eu creio que o sacrifício de Jesus Cristo foi para me libertar destas prisões. Meu irmão, minha irmã, coloca no altar de Deus que Jesus Cristo, neste momento, o sangue vertido lá na cruz do Calvário, está te libertando de toda maldade. E se você, a partir de hoje, examinar as Escrituras e viver Jesus Cristo como forma de vida, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo por todos os cantos, dizer que Ele é o seu Senhor, seu único e suficiente Salvador, não tenha vergonha disso. Não importa a luta, a situação que você vive, não importa. Ele é o seu projeto eterno de vida e salvação. Jesus Cristo te ama, confia nele, deposita a sua necessidade no altar dele. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.